Rádio Unijuí FM apresenta a série histórica Nossas Origens, com Martim César Gonçalves. Série histórica Nossas Origens. Da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje: a chegada dos espanhóis ao México. Depois que Cristóvão Colombo perdeu seu prestígio junto aos reis católicos, outros governadores foram designados para governar as ilhas e terras que estavam sendo descobertas pelos europeus no Caribe. Em 1502, havia chegado Nicolás de Ovando à La Hispaniola, em substituição a Francisco de Bobadilla, o oficial espanhol que havia arrestado o almirante e o enviado em grilhões para ser julgado na Espanha por seus supostos desmandos. Bobadilla morreria vítima do furacão que assolara a frota na partida de regresso para a Europa. Junto com Nicolás de Ovando, chegariam as chamadas Índias Ocidentais, dois personagens que fariam fama nos anos seguintes: Francisco Pizarro, quem acabaria com o Império Inca, e Bartolomé de las Casas, o homem que passaria boa parte de sua vida tentando defender os direitos dos indígenas. Ovando seria responsável por aumentar ainda mais a opressão sobre os nativos em busca de ouro, repartindo-os sob o sistema de encomendas, que nada mais era do que uma forma de escravização. Ele também fundaria diversas cidades e introduziria o cultivo de cana-de-açúcar, além de começar o infame tráfico de africanos escravizados que deveriam suprir a mão de obra local, dizimada por diversos fatores advindos da chegada dos espanhóis. A partir da morte da rainha Isabel e da nomeação pelo rei Fernando de Aragão do bispo Juan Rodrigues de Fonseca, rival de Ovando, como responsável pelos assuntos das Índias, Ovando perderia prestígio junto à corte e acabaria sendo substituído pelo filho do almirante, Diego Colón, quem chegaria a La Hispaniola, o Haiti, em 1509. Diego, como governador e depois vice-rei das Índias Ocidentais, realizaria vários repartimentos, sistema de distribuição de nativos entre os fidalgos que o apoiavam em um sistema similar à escravidão. Cada vez que morriam demasiados indígenas, ele procedia uma nova distribuição. Diego Colón apoiaria decisivamente a conquista de outras ilhas, como Jamaica, Porto Rico e Cuba. Os conflitos indígenas se sucederiam. Em Cuba, Diego Colón colocaria seu lugar-tenente, Diego Velázquez, como governador. O sistema autoritário, agressivo e independente do filho do almirante em relação à coroa, além de apressar o extermínio indígena, favoreceria a formação de uma oposição de fidalgos que buscavam assegurar os direitos reais. Em 1515, Diego Colón sofreria um juízo de residência, tendo que voltar à Espanha para se defender. No ano seguinte morreria o rei Fernando de Aragão. O cardeal Francisco Jiménez de Cisneros seria então o regente da Espanha após a morte do rei Fernando em 1516, contando também com a incapacidade mental da rainha sucessora, Juana, apelidada de a Louca. Cisneros nomearia então 3 religiosos jerônimos para comandar as Índias. Em 1520, Diego Colón seria restituído como vice-rei. Em 1522, durante seu breve segundo governo, ocorreria a primeira insurreição de africanos escravizados na América. Um ano depois, o rei Carlos I, neto dos reis católicos e futuro imperador Carlos V,
suspenderia novamente Diego Colón de suas funções. Ainda envolvido em seus pleitos, o filho do almirante morreria no ano de 1526. Enquanto outros conquistadores espanhóis se aventuravam mais para o sul do Caribe, conseguindo inclusive governações sobre essas terras, como foi o caso de Diego Nicuessa e de Alonso de Ojeda em 1508, outros tentavam sua sorte em direção ao norte da América Central. Em 1513, Juan Ponce de León chegaria até o lugar que denominaria de Flórida, por ter chegado no dia da Páscoa Florida. Já no ano de 1517, autorizada pelo governador de Cuba, Diego Velázquez, partiria a primeira expedição que tentaria explorar a terra firme na região da península de Yucatán. O nome do lugar pode ter sido mais um dos desentendimentos entre os dois mundos. Os espanhóis teriam perguntado aos nativos qual o nome do lugar, ao que eles teriam respondido algo como Macubatán. Não compreendemos essas palavras. Os espanhóis então ouviriam algo como Yucatán e assim batizariam o território. O comandante da expedição era o rico encomendeiro de Cuba, Francisco Hernández de Córdoba, e o objetivo principal era a caça de escravos e a busca de ouro. Essa seria a primeira expedição que teria contato efetivo com o universo maia. As grandes civilizações indígenas começavam a mostrar seus sinais aos europeus. Ao contornarem a península em busca de nativos para capturar, foram atacados pelos indígenas que, em 2 ocasiões, infligiram sérios danos aos invasores. 60 espanhóis morreriam, inclusive Hernández de Córdoba, que expiraria poucos dias depois devido aos ferimentos sofridos. O governador Velázquez, então, ao ouvir a notícia de edifícios ameríndios e feliz pela possibilidade de angariar muitas riquezas nessas terras que iam sendo recém-descobertas pelos europeus, enviaria em 1518 seu sobrinho Juan de Grijalva como comandante de uma nova expedição. Como lugar-tenente seu, iria Pedro de Alvarado, quem posteriormente se tornaria famoso na conquista do Império Azteca. Além de explorar novas terras para colocá-las sob o domínio do governador Velázquez, Grijalva teve por primeira vez notícias importantes sobre a existência de um grande reino a oeste. Os nativos maias chontales do litoral lhes falaram de um lugar chamado México e de um império poderoso, rico em ouro. Grijalva se indisporia com Pedro de Alvarado e ordenaria que seu lugar-tenente voltasse a Cuba, levando o ouro até então arrecadado nas trocas com os ameríndios do litoral. Alvarado e seus marinheiros contariam sobre as terras encontradas e a promessa de muitas riquezas no interior do continente, o que aguçaria a cobiça de muitos espanhóis. Nesse meio tempo, com a demora em regressar de Grijalva, o governador de Cuba enviaria uma expedição de socorro comandada por Cristóbal de Olide, mas este voltaria ao porto em pouco tempo devido à inclemência das condições climáticas. Enquanto isso, ansioso por aumentar seus domínios sobre a terra que ia se descortinando ao norte, Velázquez autorizaria um de seus capitães mais insistentes, Hernán Cortés, a preparar uma outra expedição às terras de Yucatán. Essa viagem, contudo, somente deveria cumprir os objetivos de buscar a frota de Grijalva, resgatar alguns espanhóis cativos dos indígenas e dar a conhecer o cristianismo e o poder do rei da Espanha aos nativos, sem se aventurar a explorar novas terras. Não deveria ser uma expedição de conquista. Com a iminente chegada de Grijalva e sempre desconfiado de seus assessores, o governador já pensava em sustar a viagem de Cortés, quando este, em uma ação temerária de insubordinação, pôs suas frotas no mar sem avisar seu superior. Velázquez ainda tentaria deter a esquadra, mas seria demasiado tarde.
Era o dia 18 de novembro de 1518 e estava começando um dos episódios de conquista mais importantes da história. Dele adviria a queda de um dos dois grandes impérios indígenas da América no momento da chegada dos europeus. Rios de sangue correriam, principalmente dos ameríndios, e um mundo chegaria rapidamente a seu inesperado final. O livro Xilambalam de Xumayel, um dos escritos maias que relatam histórias de sua cultura, registrou uma profecia sobre a hecatombe que se aproximava com a chegada dos espanhóis aos litorais mesoamericanos. A terra se inflamará e haverá grandes círculos brancos no céu. Jorrará a amargura, enquanto a abundância desaparecerá. A terra arderá e a guerra de opressão flamejará. A época mergulhará em graves trabalhos. De qualquer maneira, isso será visto. Será o tempo da dor, das lágrimas e da miséria. Isso é o que está por chegar. No próximo capítulo falaremos sobre os astecas antes de Cortés. Até lá. Rádio Unijuí FM apresentou a série histórica Nossas Origens. Produção Martim César Gonçalves e Rádio Sulnet de Porto Alegre.